Oi, gente, tudo bem? A convidada de hoje é deputada federal, filha de políticos famosos, jornalista e outras coisas que ela vai contar pra gente ao longo da entrevista. Clarissa Garotinho, eu sou Felipe Lucena, ao meu lado tá Flu Ferreira, Antônio Mariano e esse é o Mesa Viva no Bar Léo. Bom, Clarissa, você é jornalista, né? Como eu falei aqui na abertura. Como é que você chegou a trabalhar na área também? Como é que foi essa transição para a política? A política sempre teve na sua vida, por causa da sua família e tudo mais. Mas como é que foi essa decisão de deixar de ser jornalista e virar política de fato? Como é que foi essa escolha na sua vida? Eu comecei estudando Direito, depois mudei para o jornalismo, porque na época eu já fazia programas de rádio, eu cheguei a fazer participações na Jovem Pan, atuei também na Rádio Manchete, na Rádio Melodia. Mas eu sempre atuei politicamente, não com mandato, mas nos bastidores. Eu participava da juventude partidária e a juventude sempre apoiava candidatos que depois acabavam não tendo muito compromisso com as nossas bandeiras políticas. E aí chegou um determinado momento que a gente falou, vamos lançar um candidato do grupo. E quando a gente reuniu o grupo, era tanta gente querendo ser candidato e ninguém unificava. E aí todo mundo falou, olha, Clarissa, o seu nome é o único que unifica. E aí eu decidi ser candidata a vereadora. Isso não tinha passado pela minha cabeça, né? Iniciar essa trajetória como vereadora, mas foi uma experiência muito importante. Eu lembro que na época foi uma resistência grande da minha família, porque meus pais não queriam que eu fosse candidata. E eu lembro que eu passei a campanha inteira, naquela época a campanha eram 3 meses, né? E eu passei a campanha inteira fazendo campanha sozinha. E na última semana o meu pai resolveu me ajudar na campanha. Aí fez umas caminhadas comigo, foi pra rua, pediu voto, mas ele resistiu muito no início. E eu falei, poxa, você já ajudou tanta gente, eu que sou sua filha. Mas eu acho que eles resistiram muito porque a política é um lugar de muitos desafios, também de muitas incompreensões, né, de muita dificuldade. E eu acho que eles já estavam no momento da vida que já se sentiam, né, tão... Isso foi em que ano? Isso foi na eleição do Eduardo Paes, na primeira eleição do Eduardo 2008. Paes. Isso. E aí eu acho que eles não queriam que eu seguisse esse caminho por esse motivo, né? Sim. Clarissa, você como mulher, como que você enxerga a situação das mulheres e a sua, especificamente na política? Eu acho que assim, a política, diferente do que muitos dizem, né, é um ambiente para mulheres, sim. Não somente para debater os temas das mulheres, mas as mulheres falam com muita propriedade sobre economia, sobre qualquer outro assunto que diz respeito ao nosso país. Eu acho que temos muito a avançar ainda, né? Já com as novas regras, né? As mulheres conseguiram hoje atingir... Nós somos 77 deputadas hoje, nós crescemos, né, o número de mulheres da última eleição para essa. Mas ainda tem, por exemplo, a Câmara, é um ambiente ainda extremamente machista. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida e logo depois meu filho nasceu, e não era uma rotina fácil, porque eu viajava com ele, né, toda semana, ia, voltava, acabei tendo que colocar uma babá dentro do meu gabinete, botei berço, carrinho, meu gabinete virou, né? E aí eu pegava ele toda hora, levava, amamentava, voltava. E na época que eu engravidei, eu tive dificuldade. Primeiro a Câmara disse que eu não teria direito à licença maternidade, foi um sufoco para conseguir. Depois nós não tínhamos dentro da Câmara, né, nenhum fraudário. Isso também era algo muito estranho, porque se você chegar num shopping, num aeroporto, a Câmara dos Deputados, né, a Câmara e o Senado, é um lugar que circulam mais de 20 mil pessoas, é um lugar aberto ao público, e não tinha um fraudário. E eu me lembro nessa época que as deputadas mais antigas, né, eu lembro até que a Benedita ela falou para mim, Clarissa, hoje você está brigando para ter um fraudário. Antigamente a gente brigava para ter banheiro feminino, porque nem isso tinha. Então, eu acho que a gente está dando, né, um passo de cada vez. Acho que nós já tivemos muitas conquistas, mas ainda precisamos fortalecer muito e mostrar que a política, sim, é um ambiente para mulheres também. E você se sente interrompida? Explico. A Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PDT de São Paulo, ela já contou que alguns homens, enfim, lá só se comunicam com ela no toque, pegando. Isso existe? Você sente? Ela também falou que é muito interrompido no discurso dela, né? Nos pronunciamentos dela. Olha, eu nunca percebi isso, não.
Tem gente que tem essa mania de se comunicar com toque, né? Homens e mulheres. Particularmente é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas, não, nunca notei isso especificamente de homens, não. Nem te interrompem as suas falas. Olha, político normalmente fala bastante, né? Eu nunca percebi isso, não, de verdade. Mas meu maior desafio foi quando eu presidi a Comissão de Viação e Transportes. Eu fui a segunda mulher na história da comissão. É uma comissão com tradicionalmente muitos homens, né? E a ex-presidente era também uma pessoa do Rio de Janeiro, foi a ex-deputada Sandra Cavalcante, e eu fui a segunda, 20 anos depois dela, presidir essa comissão. E era um ambiente, no início, um pouco hostil. Era difícil para muitos homens, até mais velhos, sentados vendo uma menina jovem, né, presidindo aquela comissão tão importante. Mas eu acho que com o tempo, o trabalho, né, foi fazendo com que eu conquistasse a confiança das pessoas. E no final, a nossa gestão à frente da comissão foi bastante aplaudida e isso pra gente foi motivo de bastante orgulho. Legal. E essa polarização na política brasileira que está agravando a cada ano que passa, como é que você observa isso como político? Você é jovem, mas você deve observa de dentro isso. Como é que você observa essa questão toda de cada vez mais extremos debatendo e cada vez menos diálogo? Como é que você... Eu acho isso muito ruim. A gente está vivendo um momento do Brasil que parece que só existem 2 partidos e que só existem 2 líderes políticos. E qualquer um que não se enquadre nisso parece que está errado. Sim. Então, por exemplo, eu estive com o presidente Bolsonaro para entregar a ele um projeto, teve um café da manhã da bancada feminina, e eu fui lá institucionalmente e entreguei a proposta de um projeto ao presidente da República, eu sou deputada. E aí vinha uma avalanche de críticas nas minhas redes sociais. Ao mesmo tempo, quando eu também criticava o Bolsonaro, por exemplo, em algumas propostas, né? Eu não sou a favor do cidadão armado, eu não acho que isso é o melhor caminho para conter violência, né? Transferir para a população um papel que é do Estado. Aí quando você critica algum ponto, aí você também recebe uma avalanche de críticas. Eu costumo dizer o seguinte, gente, o Brasil é muito maior do que isso. O Brasil não se resume a Lula e Bolsonaro, ao PT e ao PSL, né? O Brasil é imenso. Nós somos um país de dimensão continental, a nossa própria formação como país, né, mostra essa nossa pluralidade e nem o PT, nem o PSL, nem Lula, nem Bolsonaro podem ser detentores da pluralidade do pensamento brasileiro. Então, eu acho isso muito ruim e acho que a política brasileira daqui a algum tempo vai tender a uma centralidade, porque as pessoas também estão cansadas dessa briga de 2 lados, que isso não leva a lugar nenhum. Aproveitando esse gancho, você já fez algumas críticas à reforma da Previdência, proposta pelo governo Bolsonaro, acabou aqui de criticar os extremos, disse que isso não é bom. Como é que você se enquadra dentro desse... Você acha que você se enquadra dentro desse espectro político? Como é que é a sua relação com os partidos e com os políticos de direita, de esquerda? Você se considera uma pessoa de centro, ou um pouco mais esquerda, um pouco mais direita? A sua própria religião, você acha que você se enquadra, por exemplo, na bancada evangélica? Porque eu, particularmente, não vejo você como um Marco Feliciano da vida, que sempre impõe as bandeiras mais conservadoras, cristãs. Eu vejo você com outras bandeiras. Como é que você se enquadra dentro de todo esse espectro político? Como é que você se considera aí? Isso é... A minha relação pessoal é muito boa com políticos de diversos partidos, até porque eu ataco sempre a ideia, não a pessoa, né? São raríssimos os casos que as coisas chegam num extremo de você realmente não poder ter um diálogo com uma pessoa. Já aconteceu, né? Quando eu fui deputada estadual, aconteceu isso com a Cidinha Campos. Eu, quando pisei na Assembleia, ela já me atacou de cara e fez daquilo ali, fez de mim o alvo do mandato dela e eu respondi. Eu também não ia deixar aquilo barato, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Cidinha é um assunto que sempre ronda. Tem uma pergunta sobre isso. Sempre ronda a minha vida. Mas, sim, eu defendo alguns valores, né, que estão mais no campo conservador, mas não tenho uma postura muito de tentar impor os meus valores a outras pessoas, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as características e as opiniões individuais. Isso eu não posso impor a ninguém. Já na área econômica, eu não me considero muito à direita. Eu acredito, sim, que o Estado, em alguns momentos, precisa intervir, né, até para garantir... Acredito que é importante a liberdade econômica, porém, em alguns momentos, para garantir, principalmente, o acesso básico, né, das pessoas mais humildes, se for necessário uma intervenção do Estado, eu não vejo nada demais. Sim. A gente vai falar ainda bastante de política, então...
falar da prefeitura do Crivella. Qual é a sua opinião sobre a prefeitura do Crivella? O que você acha que tem de pior e de melhor na prefeitura do Crivella? Olha, o que eu acho que existe de melhor é que eu acho que a gente, de fato, tem um prefeito que tem uma boa índole. Eu não acho que ele é uma má pessoa, não. Ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa de boas intenções. Mas a cidade não anda só com boas intenções, né? Então, falar desse governo, eu falo com tristeza, porque foi um governo que, num primeiro momento, eu apostei as minhas fichas, eu acreditei nesse governo, eu achei que realmente pudesse dar certo, pudesse ser, né, um governo... Você foi secretária dele? Fui secretária dele, não me arrependo de ter sido, eu acho que para mim foi uma experiência muito bacana, eu consegui implementar alguns programas importantes, consegui reabrir vários restaurantes populares que estavam fechados, que eu entendo que é uma política social importante. Conseguimos reformular, né, as naves do conhecimento, porque as naves eram espaços muito vazios, né? Eram espaços fantásticos, mas sem muito aproveitamento. E a gente conseguiu ali fazer parceria com a Microsoft, a gente conseguiu colocar cursos, a gente trouxe fundações vinculadas à NASA, colocamos coisas fantásticas ali e demos acesso a essa tecnologia, a introdução aos games, para crianças que talvez nunca tivessem essa oportunidade, e até para idosos também. Sim. Então, não me arrependo dessa oportunidade, mas vejo com tristeza, porque acho que o Crivella errou em coisas assim muito básicas, né? A gente olha a iluminação da cidade. A cidade está mal iluminada, a cidade está suja, a cidade está mal conservada, a cidade, né, a coleta de lixo é precária, moradores de rua. Então, acho que, assim, no básico, ele errou. Eu fico triste com isso, porque eu realmente acreditei e esperava que pudesse ser diferente. A votação do impeachment dele é amanhã. Você é contra ou a favor? Olha, sinceramente, eu acho que é melhor que ele saia nas urnas. Eu acho que ele não se reelege e acho que a disputa tem que ir para as urnas. A eleição já é ano que vem. Eu acho que é muito ruim para a cidade, nesse momento, há um ano das eleições, trocar o prefeito, vai entrar alguém com nenhuma experiência, vai trocar todos os secretários, até fazer toda a transição de governo, já está na hora da eleição de novo. Então, acho que isso pode até atrapalhar mais ainda a cidade. Eu acho que a eleição é ano que vem, vamos aguardar, vamos às urnas e a população vai fazer sua escolha. E sobre a eleição, você é candidato? Olha, o meu partido me lançou esse desafio. O Antônio já me conhece há algum tempo, sabe que esse é um desejo que eu sempre tive. Se isso se confirmar no ano que vem, eu acho que é uma oportunidade bacana para a gente apresentar as nossas ideias à sociedade, para as pessoas conhecerem a gente um pouco melhor. Porque às vezes a gente fica, né, enclausurado nos nossos mandatos e a imprensa, ela tem os seus escolhidos, né? Eu me lembro até hoje, quando o Eduardo Cunha foi cassado, a audiência na CPI da Petrobras, quem fez a pergunta que levou o Eduardo Cunha para a comissão de ética e depois ele foi cassado por essa pergunta fui eu. Mas ninguém sabe disso. Qual foi a pergunta? A pergunta que eu fiz a ele era se ele tinha contas no exterior ou em offshore, em nome dele ou de algum parente, e ele disse que não. Depois se confirmaram as contas, né? Ele mentiu e por isso foi levado ao Conselho de Ética e posteriormente cassado. Mas na época a imprensa entrevistou deputados do PSOL, deputados do PT, e a única que não foi entrevistada fui eu que fiz a pergunta. Então, às vezes, isso dificulta, né, para que as pessoas conheçam um pouco do exercício do nosso mandato. E uma eleição sempre te dá a oportunidade de falar, de mostrar suas ideias, de mostrar um pouco do que você já fez e de se apresentar à sociedade. As pessoas me conhecem como filha do Garotinho, como filha da Rosinha. Mas eu quero que as pessoas me conheçam as minhas ideias, conheçam o que eu penso da cidade, o que a gente já pôde fazer, o que a gente tem vontade de fazer. Uhum. Sim. E ser filha dos seus pais, né? Clarissa, do Garotinho e da Rosinha, te ajudou mais ou te atrapalhou mais politicamente? Porque eles têm apoios e têm pessoas que não concordam, que pensam diferente deles. Isso te ajudou mais ou te atrapalhou mais ao longo da sua trajetória política até aqui? É difícil fazer essa avaliação, porque eu acho que a gente é fruto do que a gente vive, né? Eu já cresci com os meus pais na política. Talvez, né, se eu não fosse filha deles, eu também não tivesse tido a oportunidade de ter essa vivência, né? Então, não tem como responder essa pergunta. Sim. E ainda nessa seara familiar, pessoal, política, o que você achou de toda essa situação que tornou seu pai inelegível na última eleição? Enfim, ser preso, não ser preso, depois ser preso de novo, enfim, o que você comenta sobre isso? Ele passou por 3 episódios de prisão, né? Um que ele efetivamente não chegou a ser preso, um segundo que ele ficou numa domiciliar e um terceiro que ele foi preso. Isso foi uma coisa que machucou muito a nossa família,
foi algo muito difícil da gente viver, de superar. Até hoje isso é algo que ainda mexe muito com a gente, mas eu acho que o que nos dá tranquilidade, o que tem que nos trazer paz, é o que a gente vive, é o que a gente sabe, né? O que me dá tranquilidade é saber quem de fato eles são. Isso nos livra muito do peso do julgamento externo. Muita gente faz julgamentos, mas eu conheço os meus pais do que os meus olhos veem e não do que eu ouço falar. E muita gente conhece do que ouve falar. Muita gente não sabe, por exemplo, que os processos que ele responde não tem nada a ver com a Lava Jato, né? Os processos que eles respondem não são processos de corrupção. Pelo contrário, o que levou ele à prisão foi um processo de um projeto social chamado Cheque Cidadão, que já tinha sido implementado por ele quando foi governador, depois por ela quando foi governadora, depois ela foi prefeita em Campos, ela desenvolveu esse projeto lá, já na reeleição dela, né, no segundo mandato de prefeita, fizeram uma operação em cima desse programa, uma operação totalmente política, alguém preso por uma suposição de crime eleitoral, algo que nunca se viu no Brasil. Então, eu lamento muito tudo isso. E o que tirou ele da eleição nem foi esse processo. Isso também muita gente não sabe. O Garotinho, quando foi deputado federal, ele denunciou da tribuna da Câmara dos Deputados um juiz. Esse juiz entrou com um processo contra ele de calúnia, né? Se sentiu caluniado e entrou com um processo contra ele. O advogado dele perdeu o prazo de defesa. E aí, a gente não soube, a gente só soube quando, de fato, chegou a decisão de que ele tinha um processo criminal por calúnia transitado e julgado. E a lei brasileira diz que qualquer processo criminal transitado e julgado dá perda de direito político. Então, ele teve que sair da eleição por um processo de calúnia de alguém que ele denunciou da tribuna da Câmara, onde, em tese, ele deveria ter imunidade da palavra. São situações como essa que, infelizmente, a gente não tem oportunidade de explicar todo dia, mas que é um verdadeiro absurdo tirar alguém naquela eleição. Ele já estava, na semana que ele foi tirado da eleição, ele já tinha passado o Romário na pesquisa, ele estava em segundo lugar, estava o Eduardo Paes em primeiro, ele em segundo. Certamente, se isso não tivesse acontecido, o resultado da eleição poderia ter sido outro, a gente podia ter tido um segundo turno diferente. Então, são essas influências, né, políticas, essa politização da justiça, essa judicialização da política, que eu acho que são bastante negativas. Sim. Você falou da Cidinha agora há pouco, do poema que você fez pra ela, que o vídeo viralizou e tudo mais. Pra quem você faria um poema hoje em dia? Quem é o seu poeta ou sua poetisa preferida? Pra mudar, pra falar um pouco de coisas mais leves. Não, eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, eu gosto muito dele mesmo, gosto de Vinícius de Moraes, eu gosto de muitos poetas. Eu gosto de poesia, gosto de livro de autoajuda. Tem gente que tem vergonha de dizer isso, mas eu gosto. Você escreve suas próprias poesias? Escrevo, da Cidinha fui eu que escrevi. Era uma senhora muito engraçada, tão incoerente, tão descontrolada. Ao jogo do bicho devia favor e adorava o bingo do arpoador. Mandou na loteria estadual, achava a maquininha sensacional. Na mansão da Barra, trabalhava. Na mansão de Búzios, descansava. Cresceu sempre na oposição, chamando todo mundo de ladrão. Mas, para desmascarar a enlouquecidinha, só horário nobre na telinha. Muito obrigada, senhor presidente. Não, mas você tem o hábito de escrever? O Temer Olha, de poesia. Eu vou te dizer que eu já escrevi mais, eu já fiz mais. Hoje em dia eu escrevo pouco. Mas pra quem se faria um poema hoje em dia? Olha, daquele estilo, né? Poema de boa, não. eu não sei, agora eu não sei dizer. Clarissa, você é super atuante nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? E eu queria saber como é a interação com as pessoas, com os seus eleitores e seguidores. Eu gosto de interagir. Eu acho que a democracia representativa, as pessoas se sentem muito afastadas, né? Elege um deputado, às vezes passa o tempo, nem lembra em quem votou. Ou então elege e não acompanha o dia a dia do mandato. Eu me lembro até hoje, né, de uma situação quando eu era vereadora e aí estava votando a criação da taxa de iluminação pública no Rio. E eu cheguei para uma vereadora e disse, mas você vai votar isso? Você acha que os seus eleitores gostariam que você fizesse isso? E a pessoa me respondeu, não vão nem saber como eu votei, não vão nem lembrar disso depois. E eu achei isso bastante chato, né? E eu acho que essa é a falência da democracia representativa. Por isso a gente está vivendo
essa crise política que a gente vive, né? Essa tentativa de mudar a qualquer custo, a qualquer preço, dar um cheque em branco para gente que não participa de debate, que você não sabe nem direito o que pensa. Eu acho que é muito fruto disso, as pessoas não se sentem representadas. E uma forma da gente se aproximar do eleitor é através das redes sociais, é através do Twitter, do Instagram, do Facebook. Então eu gosto de participar. E Mas você haters? E eu quero saber dos haters. E haters? Você tem muitos haters? Haters como? Tem Aquelas pessoas que odeiam, que criticam. Vão pra falar mal na sua rede social. Ah, tem. Como Mas você assim, lida com eles? eu tenho também algumas regrinhas minhas, né? Eu acho que se a pessoa entra e ela discorda politicamente de você, você debate, você interage. Agora, se a pessoa entra pra ficar xingando, aí eu acho que não é bacana, eu bloqueio. Você começou na política numa época que não era tão intensa essa interação em rede social. Você pegou um pouco uma transição ali. Quando você é vereadora, no primeiro mandato não tinha tanta interação. Como é que você vê hoje em dia essa diferença do político hoje em dia cada vez mais próximo do eleitor, falando toda hora na rede social ali? Você acha, por exemplo, que essa vereadora que disse meus eleitores nem sabem como é que eu votei, você acha que essa resposta aconteceria hoje em dia, contando com todo esse... Pior que eu acho que ainda aconteceria. Ainda tem uma parcela da sociedade que não acompanha, mas eu gosto muito do Instagram. Hoje é o que eu mais gosto, é o Instagram. E eu sempre coloco umas pesquisas ali, né? Quando tem temas polêmicos sendo votados na Câmara. Então, por exemplo, agora estão discutindo o alongamento de mandatos, né? De prefeitos e de vereadores. Estão discutindo a questão do porte de armas. Então, tem uma série de debates, eu sempre coloco lá, peço opinião. É bem bacana, acho legal. Uma coisa que pouca gente sabe é que você foi diretora da Uni, né? Fui. Verdade, tem muito tempo. Que ano mesmo, gente? Já tem bastante tempo. E como é que você vê a educação hoje, como deputada, como ex-diretora da Uni, a educação no Rio de Janeiro e no Brasil, que passa por muitos problemas? Qual é a sua análise sobre isso? Eu acho que a educação ela precisa passar por uma reformulação. No Brasil, por exemplo, você fazer uma faculdade é praticamente um pré-requisito para trabalhar. Isso não acontece em vários lugares do mundo, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer um segundo grau mais voltado para o ensino técnico. Acho que o ensino profissionalizante, ele hoje tem uma capacidade de empregar, né, muito maior do que... Então, acho que é uma questão de vocação, de ajudar as pessoas a entenderem as suas vocações, uma escola que prepare mais para a vida, para o mercado de trabalho. Eu acho que, realmente, aquela reformulação... Eu sou muito crítica do governo do Temer. Mas no governo dele, quando se quis fazer aquela reforma do ensino médio, eu achei bacana essa tentativa de tentar profissionalizar mais o aluno. Eu acho que isso é importante. Você tem projetos nessa área de educação que você queira falar, ideias suas, de fato? Nossa, eu tenho tantos projetos. Propostas como candidata a prefeito? Eu tenho um monte de proposta apresentada lá em Brasília. Mas aqui eu acho que essa parte da tecnologia e a parte dos games, por exemplo, o game hoje ele está no mundo, né, movimentando mais do que a indústria do cinema e a indústria da música. E a gente tem um mercado consumidor de games enorme, mas isso as pessoas precisam entender que isso tem um potencial também de mercado de trabalho imenso. Então a gente tem que explorar um pouco mais isso, porque o brasileiro gosta de jogar, gosta de comprar, mas ele precisa entender que isso pode ser algo além. Eu lembro que quando a gente reformulou as naves, né, surgiu lá um garoto de 11 anos, ele tinha feito uma startup dentro da nave, onde ele dava aula para alunos da comunidade sobre introdução aos games, né, e a introdução esqueci o nome agora, mas a programação de games, né? Legal. Então, eu acho que a gente precisa inserir essas ideias novas, isso tem que fazer parte isso não pode ser um projeto, isso tem que fazer parte do cotidiano da educação. Sim. E a Clarissa, além da política, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Cantar. Cantar? Opa, temos uma cantora aqui. Olha, adoro. Uma época que eu ia pra karaokê direto. O que você gosta de cantar? Qualquer coisa. Sertanejo, samba. A gente pode dar uma canjinha no final? Ih, meu Deus. Vamos chamar um intervalo aqui na volta, a Clarissa vai cantar para vocês. Bom, agora voltando com o segundo bloco do nosso Mesa Viva. Clarissa, eu queria fazer mais um par de perguntas sobre a seara política, né? Primeiro, você foi vereadora um mandato, foi deputado estadual mais um mandato, agora está no segundo como deputada federal, foi candidata a vice-prefeita em 2012, já disse que é pré-candidata a prefeita no próximo ano. Aí, duas perguntas rápidas. Primeiro, qual foi o cargo que você mais gostou de ocupar? Vereador, deputado estadual, deputado federal? E segundo, qual é o seu sonho na política? Ser prefeita, ser governadora? Presidente do Senado, presidente da República, aí o que você tem que comentar? Olha, por incrível que pareça, né, eu gostei muito de ser vereadora do Rio.
Porque eu acho que você vive mais o dia a dia da cidade. Você tem a oportunidade de influenciar de fato, de fazer as coisas acontecerem. Na Assembleia, né, a gente tem um problema na nossa Constituição que quase nada a Assembleia decide. A maioria das coisas são decididas ou aqui na Câmara de Vereadores ou em Brasília. Brasília, o jogo político é mais intenso. É muito bom ser deputado federal, você realmente tem a capacidade de discutir os grandes temas do país, mas ao mesmo tempo você está muito distante do eleitor, do dia a dia da cidade. Então, realmente, o mandato de vereador te proporciona isso muito mais. Eu, quando era vereadora, eu tinha um gabinete itinerante, a gente fez muitas coisas legais, eu gostava muito. E é evidente, né? Eu nunca escondi de ninguém, desde o início, desde o meu primeiro mandato, que eu tenho sim o sonho de governar essa cidade. Quem sabe, né? E o governo Witzel? Já tem aí 6 meses, você acha que é um governo que promete, é um governo que está decepcionando, que ainda tem que esperar? O que você acha? Olha, eu não concordo com todas as posições do governador. Eu acho que algumas declarações, elas são, né, um pouco polêmicas, mas eu acho que é um governo muito recente, são 6 meses só. Acho que ele tem boa vontade, tem garra, quer fazer as coisas acontecerem. E como ele nunca foi político, né, como não veio desse meio, eu acho que alguns equívocos, algumas falas, algumas atitudes, elas podem também ser fruto de uma inexperiência, né, na política. Então eu acho que ainda está muito cedo para julgar. Eu acho que as pessoas agora estão olhando muito mais para o governo federal, porque são tantas polêmicas a nível federal que eu acho que a atenção está muito mais focada lá do que aqui. Na verdade, o Witzel ele tá na seguinte situação. Ele tem o governo do Crivella muito mal avaliado e ele tem o governo do Bolsonaro envolvido em polêmicas atrás de polêmicas. Então, as pessoas ainda não estão prestando muita atenção no governo dele. Eu acho, por exemplo, aquela decisão lá do helicóptero, né, de entrar no helicóptero, essa é uma das posturas, por exemplo, que eu acho que não era uma postura adequada. Né? Ele não é policial, não cabe a ele. Mas acho que ele tem boa vontade, acho que está tentando acertar, fazer as coisas acontecerem. E a gente espera que dê certo, né? Porque... E o governo federal? Já que você passeou por esse assunto, o que você acha? O que você está achando? O que eu acho é que um presidente que foi deputado por 7 mandatos, por 28 anos, não pode desprezar o Congresso como ele despreza. Porque se ele acha que a atitude do Congresso é tão ruim, que o papel do Congresso, né, é ruim, que o Congresso não pode colaborar, ele cria uma disputa na sociedade como se o governo fosse bom e o Congresso fosse ruim. Mas ele pertencia a esse Congresso até ontem. Ele foi deputado durante 28 anos. Então, enquanto ele era deputado, o Congresso servia. Agora que ele é presidente, não serve mais. Eu acho que ele precisa ajustar essa relação. De 0 a 10. 5. Os dois? Vamos ficar no meio. Os dois? Se é de 100, vamos ficar no meio. Não, tô falando do governo federal. Então, vamos trazer leveza de volta para o Mesa Viva, né? Mas foi o Mariano, né? Não, vamos embora. Além da política. Isso, além da política. Perguntei sobre os seus hobbies, você disse que gosta muito de cantar, né? Então vamos conhecer uma Clarissa cantora. Mas você tem algum outro hobby? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Bom, além de cantar. Eu gosto muito de cantar, daquelas assim, que já tive... Gosta mesmo, me falou 2 vezes. Já tive karaokê em casa, sabe? De ficar cantando em videokê. Já fui cantar lá na Feira de São Cristóvão, já fui cantar em Niterói, em tudo que era karaokê. Eu gosto Se um dia você gosto muito de música. Da política, pode poder voz. Não dá porque eu não tenho esse talento, mas... Pode cantar seu próprio jingle de campanha. Pra gostar não precisa ter talento, né? Mas gosto de tudo, assim, todo tipo de música. Mas você tem algum outro hobby? Então, ultimamente meu hobby é passear com meu filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos. E como eu já fico metade da semana em Brasília, né? Eu fico lá terça, quarta e quinta. Quando eu tô aqui, eu gosto muito de estar com ele, de fazer as coisas com ele. Mas você passeia com ele aqui pelo Rio? Muito. Onde você gosta de ir? Onde levar uma criança aqui no Rio? Olha, eu moro no bairro do Flamengo, né? Então, eu levo muito ele pro aterro, né? Pra andar de patinete, pra brincar ali na pracinha, no Parque Guinle, que é ali pertinho também. Mas levo no cinema, levo no teatro, pra tudo que é lugar, né? O Rio tem muita coisa pra fazer com criança. E quais são os seus planos pessoais daqui pra frente? Meus planos pessoais? Bom, se eu disser que ia ter mais um filho, meu marido... Falando, tem tá essa gravado. possibilidade? É verdade. Mas eu penso nisso, não agora, mais pra frente um pouquinho, mas eu penso nisso sim. Tá, e agora chegou
a hora mais esperada do Mesa Viva, que é o Papo Reto. Ih, meu Deus, vamos lá. É achei papum. que era pra eu cantar. Não, isso vai ser no final. Vamos Ai, cantar. meu Vamos... Esse vai ficar nos Você créditos. não vai escapar. Cenas pós-créditos. Clarissa, um lugar no Rio. Então, Seu lugar no Rio. eu acho que assim, o Rio ele tem lugares maravilhosos em todos os lugares, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, mas o melhor lugar é aquele que nos proporciona ter mais memórias, vivências. Então hoje eu acho que eu diria que o meu lugar no Rio é o aterro do Flamengo, porque eu tô sempre lá com meu filho, eu acho um lugar fantástico para caminhar, para brincar com as crianças, eu gosto muito. Um ídolo. Um ídolo? Então, eu não sou muito dessa coisa de ídolo, não. Assim, eu admiro pessoas, gosto de cantores, mas não tem aquela coisa do ídolo. Ah, não. então alguém que você admira muito. Meu pai. Tu pode puxar sonho. saco um pouquinho. Não, um sonho. Um sonho. Ser prefeita do Rio. Time de futebol. Fluminense. Mariana, você tinha alguma coisinha pra falar sobre isso? Eu acho que o Botafogo é melhor. Mas eu acho que o Felipe concorda comigo, né? Total. Eu fiquei Eu sabendo que você é também, tricolor. tricolor, maravilhosa. Você tem minoria aqui na mesa. É verdade. É isso, Clarissa. Muito obrigada. Adorei. Adorei o Mesa Viva. Você é muito simpática. Ah, obrigada. Não fugiu a resposta nenhuma, né? Respondeu tudo. Só fugiu de uma coisa. Ah, quê, cantar, gente? gente. Ela não cantou claro. ainda. Meu Deus do Canta céu. um pouquinho, Para Paulinho. encerrar o Mesa Viva, Clarissa Garotinho A cantando. gente bota evidências com aqui vocês. pra tocar Mas e eu vou cantando todo cantar mundo. o quê, gente? O que você Você que quiser. sabe. Finge que aqui é um grande karaokê. Bom, escola de samba eu sou mangueirense, né? A gente não perguntou, tá vendo? Já descobrimos. Você é o quê? Eu sou Vila Isabel. E? Salgueiro. Mangueira. Ah, então estamos em maioria. Agora, Tem um samba da Mangueira que eu gosto muito, ele fala da língua portuguesa, né? Que eu acho muito bonito. Vem no Vira da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar. Faz do Palácio do Samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Mas eu gosto de outras coisas também, né? Olha, vou te falar a verdade, eu gosto muito de uma música do Roberto Carlos, que a Cláudia Leite gravou. E eu tô um pouco gripada hoje, então não vai ajudar muito. tá cantando bem, tá cantando bem. Mas vou cantar só o refrão, Ih, esqueci a música, gente. Ah, lembrei. Eu não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Muito Fosse o karaokê ia aparecer 9.9, né? Porque ele nunca dá 100, né? Eu quero fazer uma última pergunta. Fala. Você viaja tanto para Brasília e para outros lugares, mas quando você está voltando para casa, qual música você fala assim, essa é a música do meu Rio? O Rio de Janeiro continua lindo. É isso, gente. Gente, Obrigado. não tem nada como chegar no Rio, né? Sim, sim. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Agora eu esqueci o que eu ia falar. Depois, no final, vocês botam esses bastidores? Às vezes. Ah.